Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você me vê, mas hoje nós vamos trabalhar a aula comunicação assertiva. Quem aqui já não teve um problema de comunicação? Quem aqui já foi mal interpretado por algo que falou ou mesmo entendeu algo de uma outra forma? Para a gente poder começar, quero contar uma historinha para vocês. O som do silêncio. E diz assim: um grande rei tinha um filho e ele queria preparar o seu filho da melhor forma possível para que pudesse sucedê-lo no trono. Então ele manda para um mosteiro para que um mestre muito renomado cuide dele. E o mestre disse: Caro príncipe, neste momento da sua preparação, você deve ir para a floresta lá ficar 1 ano e aprender a ouvir todos os sons da floresta. E lá foi o príncipe passar a sua jornada de aprendizado. 1 ano se passa e ele volta para aquele mestre e diz: Mestre, eu aprendi. Aprendeu mesmo? Então diga para mim o que você observou, o que você aprendeu a ouvir na floresta. Ah, eu aprendi a ouvir os sons dos pássaros, os sons das cachoeiras, eu ouvi o vento farfalhar as folhas das árvores. Pode parar, príncipe. Volta para a floresta. Como assim? O príncipe disse. Não estou entendendo. Volta para a floresta e preste atenção em cada som que você vai ouvir. E depois de um tempo, quando você entender, você volta para contar para mim. Lá se foi o príncipe muito invocado e agora não estou entendendo nada. E ele chega na floresta, os dias se passam e ele não conseguia ouvir. Até que em um momento ele para, se concentra e ele começa a ouvir algo que ele nunca tinha ouvido antes. E ele fala: Eu acho que é isso que o mestre quer. E a contemplação daqueles sons começa a encher seu coração e ele fica totalmente extasiado. Quando ele compreende aquilo tudo, ele volta para casa e o mestre vê no seu semblante e diz: Então, príncipe, o que você ouviu? Aí ele fala: eu ouvi o sol bater nas flores, eu ouvi as flores se abrindo, eu ouvi a cor que acontecia em cada jardim, eu ouvi a terra receber os raios do sol. O mestre disse: pode parar, porque é isso que você precisava aprender. Enquanto o coração do homem ouve apenas palavras, o grande sentido do entendimento é você ouvir o silêncio de cada alma e o que cada um fala. Então, sejam bem-vindos à aula de comunicação assertiva. Meu nome é Kézia Valverde e vamos aprender um pouquinho sobre como é comunicação, o que é a comunicação, como temos nos comunicado. Será que, mais ou menos como o príncipe, queremos ouvir palavras, queremos entender? Claro, as palavras também falam, mas o colorido das palavras fala muito mais, gestos falam muito mais, a linguagem não verbal, como colocamos as palavras na nossa boca e como levamos para outra pessoa, pode mudar todo o sentido da comunicação. A comunicação, a palavra comunicação, vem do verbo comunicarem, lá em latim, que significa tornar comum, compartilhar os nossos pensamentos, as nossas ideias. E eu achei essa figura fantástica, porque ela é uma engrenagem e a comunicação faz acontecer as coisas, a engrenagem funcionar, seja no seu trabalho, em casa, seja na igreja. Para a comunicação funcionar certinho, nós precisamos de um emissor, aquele que vai emitir a mensagem, e um receptor. A mensagem, o nosso canal de comunicação, e esse momento que vocês estão me ouvindo aqui, nós temos um canal, o Norton aí atrás, para dar um tchau para a gente. Mas o grande problema é quando nós temos um ruído na comunicação. O ruído, ele atrapalha tudo. O receptor não recebe bem a mensagem, o emissor ele se sente fracassado porque ele não tem um feedback positivo. Como é a comunicação nos locais onde nós estamos? Essa figura é fantástica, né? Pode ter um tempinho para você ler o que está acontecendo aí. E é exatamente isso. Será que isso nunca ocorreu com você? Tinha um programa chamado Praça da Alegria, tinha a vovó, era uma vovozinha lá que ela entendia tudo errado. Ela não entendia nada certo. Ela falava assim: olha, qual é o número pedido? Estou despedido.
né? Então, sempre era alguma coisa. Havia um ruído, o ruído ali era a falta de audição dela. De que forma nós não estamos ouvindo? Será que nós estamos como o príncipe? Nós só queremos ouvir as palavras, mas deixamos de ouvir o semblante das pessoas? Na igreja nós estamos lidando com pessoas, comunicação é lidar com pessoas, e na igreja muito mais, como isso é importante entender aqueles que estão do nosso lado. Nós trabalhamos relacionamento, e a comunicação assertiva, ela precisa trabalhar isso, a habilidade de me expressar, respeito e equilíbrio. Se não houver isso na nossa comunicação, nós não conseguimos nos fazer entendidos e nós não conseguimos fazer com que toda a engrenagem aconteça. Qual a importância de uma comunicação assertiva na igreja? Primeiro, fortalecer relacionamentos. Se você está anotando aí, anote isso no seu caderninho. Fortalecer relacionamentos, porque só assim eu vou construir confiança com o meu colega, o meu irmão, aquela pessoa que eu quero trazer para a igreja, aquela pessoa que eu quero falar de Jesus para ela. É assim que eu vou prevenir mal entendido, é assim que eu vou incentivar a participação de novas pessoas no meio, no coração da igreja. O fortalecimento desses relacionamentos interpessoais, eles trabalham um nível mais profundo. Você, por acaso, sabe o nome de todas as pessoas que estão na igreja? Eu mesma estou chegando agora, eu ainda estou começando a saber o nome de cada pessoa na igreja. E a gente tem um defeito que a gente fica assim, ô irmão, tem problema se chamar de irmão não, mas como é que é o nome do irmão mesmo? E aí a gente deixa de ter um nível mais profundo. Eu amo meu nome, Kézia. O dia que eu descobri, aquela que eleva louvor a Deus com perfume de canela. Gente, que trem mais bonito do mundo. Cada pessoa, então, tem um significado no seu nome. Por que não chamar a pessoa pelo nome? Isso indica o nível de relacionamento e a primeira etapa da comunicação. E a empatia e a compreensão mútua. Claro, se eu não me faço entender, como é que eu vou saber se a pessoa vai dar continuidade sobre aquilo que eu falo? Eu gostaria que você repetisse junto comigo quantos textos que nós temos na Bíblia que falam acerca da comunicação. Então, vamos ler pausadamente e faça essa reflexão comigo. Então, vamos lá. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Gente, sal. Sal. Quem é do Nordeste, que gosta daquela carne de sol e tudo, ela é salgada. O sal, para quê? Para poder preservar o alimento. Quando nós tivemos a aula presencial, nós falamos, o sal também ele é para dar gosto, para dar sabor, uma comida sem sal, uma comida totalmente... comida de hospital, né? Pois é, mas o sal é para dar sabor, para conservar. O sal é dado para engordar o boizinho, para o boizinho sentir fome, para depois ser abatido, não é verdade? Então ele é para... eu tenho um outro curso que eu falo, eu até inclusive falei com a turma, boi gordo. Gente, o cristão ele precisa ser boi gordo. Para você ter uma vida de discipulado, para você ser um bom comunicador, você precisa ser boi gordo. Bom de Bíblia, bom, uma pessoa de oração, um crente fiel, porque você está comprometido com a sua igreja, gordo, gentil, obediente, revestido do Espírito Santo, ter disponibilidade, né? Estar disponível e otimista. Não sei se você já viu. Não sei, talvez você não, mas eu já conheci bastante gente que, meu irmão, vamos fazer uma coisa nova? Isso não vai dar certo, não, eu já fiz isso aqui, há 57,2 anos atrás, esse trem não dá certo. Para com isso, meu irmão. Otimismo. Esse tipo de resposta, esse tipo de comunicação, a gente pode estar desanimando quase todos os outros que estão ao nosso redor. Então, a palavra precisa ser temperado com sal. Vamos de novo, próximo. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Juntos de novo, evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios a protegem. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo.
Então, gente, não tem jeito, a gente sempre vai falhar em algum momento, tá? Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Ah, isso aqui tem uma que meu avô falava assim. É assim, ó, quem fala demais dá bom dia para cavalo, né? Tem uma historinha, tem um contozinho que diz que estava acontecendo um acidente, aconteceu um acidente no meio da rua e o homem muito curioso, sai da frente, dá licença, porque eu sou parente, dá licença, o pessoal abre, não, que ver foi um cavalo atropelado, enfim. Então, melhor ficar quieto, ouve primeiro e depois você pensa no que falar. Agora, esse último, as palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Então, vamos falar com sabedoria, porque a comunicação assertiva na igreja, ela reduz, traz resolução de conflitos, e ela promove uma liderança eficaz na tomada de decisões, no feedback que nós vamos ter, porque se nós falamos algo, quando nós vamos ensinar, que coisa mais bonita é saber que aquilo foi multiplicado. A comunicação assertiva de Jesus, quando a multidão estava seguindo, quando ele escolhe os 70, quando ele nomeia os 12, daqueles 12 ele anda com 3 o tempo inteiro, um está ao lado dele sempre. Gente, chegou para nós a tradição dos discípulos. Lá em Atos, quando fala que eles partiam pão de casa em casa, compartilhando das palavras do discipulado, dos ensinamentos dos discípulos, orando, e eles caíam na graça de toda a população, e o Senhor, então, ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Isso é a comunicação assertiva, quando nós temos retorno daquilo que foi falado. Lembra da empatia? Lembra da liderança eficaz? Lembra do feedback construtivo? Nós temos uma igreja organizada e vibrante. E eu gosto muito disso, a igreja vibrar. Às vezes a gente pensa que a igreja vibrar está fazendo muito barulho, está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Não. Mas o vibrar é um vibrar de uma emoção sincera. O vibrar é vibrar de entregar um culto racional a Deus. É saber em quem nós cremos. É saber que a palavra chegou ao nosso coração. E aí nós podemos nos derramar diante do Pai. A questão da igreja organizada e vibrante, eu falo assim, ó, o Espírito Santo é a coisa mais linda que o Senhor nos deixou. A Bíblia usa no grego a palavra Espírito Santo como dínamos, e dínamos para nós é dinamite, explosão. Gente, não há como receber o Espírito Santo, não explodir de alegria por falar assim, eu aceitei a um Cristo que derramou sangue e remiu os meus pecados. E aí eu posso chorar, me derramar, me entregar, ou mesmo ficar em silêncio. E esse silêncio vai falar e gritar tão alto como a experiência que o príncipe teve lá na floresta. E aí vamos entender algumas coisas sobre as cores na comunicação e significados. Quando eu cheguei aqui, eu até conversei com o Norton, eu falei, nossa, Norton, eu não lembrava da cor da cortina, e eu fui ver algumas gravações e eu vi que a cortina era azul, por isso que eu saí correndo de casa e coloquei esse casaco caramelo. Ele falou, não, a cortina é cinza e nós temos uma iluminação aqui embaixo que vai modificar as cores. Enfim, as cores, elas têm um grande significado, você não pode ver no lugar onde eu estou aqui, mas ele é todo cinza. Vamos ver daqui a pouco qual que é a ideia do cinza, qual que é a mensagem que o cinza traz. E eu escrevi que as cores, elas trazem um impacto naquilo que nós vamos falar. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado do bom comunicador, do palestrante, daquele que vai trazer uma palavra sobre a sua vestimenta, e inclusive a cor da sua vestimenta, a cor daquilo que nós vamos colocar na nossa celebração, no nosso aniversário. Que mensagem que eu quero falar? A cor evoca emoções, elas influenciam a forma como a mensagem vai ser entregue. A cor, ela é frequência, né? Quando a luz bate, é emitida uma frequência, e isso vai sim trazer experiências diferentes para cada um de nós. No contexto da comunicação, a escolha da cor e a escolha do investimento, ela pode tanto ampliar ou distorcer a intenção. Aqui vocês estão vendo uma moça linda, uma tailandesa da Thai Airways. Essa daqui é uma empresa
de aviões, é uma empresa de transporte aéreo da Tailândia. E olha que lindo, não sei de que jeito que você está vendo, porque geralmente dependendo de cada tela, do seu computador, do seu celular, a gente enxerga um padrão de cores diferentes. Mas ela está na paleta do roxo, do lilás. Só para a gente poder entender. Aqui no Ocidente, o roxo ele tem duas mensagens, dependendo de quem a tem. Roxo, ela é a riqueza. Os perfumes mais caros, eles estão na embalagem roxa e dourada. É a cor da realeza também. Mas também é a cor da dor, né? Um olho roxo dói. Então, geralmente, quando a pessoa está deprimida ou está num processo de dor, não é legal a gente estar pintando, por exemplo, um hospital com cor roxa, porque a pessoa vai lembrar da dor, ela traz esse sentimento. O roxo é a mistura do pigmento quente e do pigmento frio. É o vermelho, que é quente, e o pigmento azul, que é um pigmento frio. Então, ela está no meio termo, ela não é nem lá e nem cá. Ela traz essa dúvida, e dentro dessa dúvida traz dor. Pessoas que estão em dúvida para tomar uma resolução, para tomar de ideias, né, para tomar, dizer o que precisa, o que deve fazer, não é interessante. Enfim, mas é também a cor do luxo. Porém, na Tailândia, o roxo significa luto, morte. Então, se morre alguém, tudo lá vai ser decorado com roxo. Agora imagina, a Tailândia, ela viu um nicho que existia desse voo da Tailândia para Dubai e Inglaterra. E esse daqui, ele é um avião classe AAAAA, super luxo. Quem faz uso dessa linha aérea são sheiks árabes, né? São pessoas do petróleo. E também líderes de outros países. Lembra que eu disse que o roxo também é luxo? Lá na Tailândia, eles abriram mão da sua cultura de que o roxo é o luto e se vestiram do luxo para atender os seus clientes. Então, nós precisamos entender também a mensagem que nós queremos falar. Você imagina se fosse tudo de branquinho, não ia ter a mesma influência. Aí, só para constar, viu? Esse aqui, o uniforme dessa linha aérea, é considerado um dos mais elegantes do mundo, tá direto na revista Vogue, enfim. Só uma curiosidade mesmo. Código de vestimenta. As cores influenciam a percepção da mensagem. Então vamos lá. Se eu tenho uma formalidade na minha comunicação não verbal, eu procuro usar cores de paletas neutras, porém em tons mais escuros. Como está dizendo aqui, eu vou trabalhar a autoridade, o ensino, a confiança e o conhecimento. É o padrão que eu tô. Eu vim de estampadinho porque eu achei que o fundo era azul. Mas aí eu vim colorida, porque quem me conhece sabe que eu sou espalhafatosa, com cabelo de juba, não é? Não deu para fazer a minha escova hoje. Trabalha a confiança e o conhecimento. É o nosso propósito aqui hoje. As cores claras vão trazer paz, acessibilidade, abertura, receptividade. Então, se você precisa falar para novos convertidos, se você precisa falar para pessoas que você queira trazer para o seu meio, procure utilizar essas cores. Cores vivas, força, alegria. Se hoje eu estivesse falando para crianças e estivesse trabalhando aqui, ou mesmo para adultos, mas estivesse falando para vocês sobre a questão de conhecimento, no sentido de criatividade, se eu falasse sobre contação de histórias, quem já me viu com vestido vermelho espalhafatoso que eu tenho, todo cheio de flores, provavelmente eu viria com ele, porque eu queria que vocês enxergassem a criatividade, a alegria das cores sendo misturadas, essa cor viva. Então, escolha a cor certa para suas roupas. E não somente as cores certas, mas também o modelo certo. Então, vamos lá. Então, eu coloquei algumas ideias para vocês. Gente, praticamente cada slide desse aqui dá umas 20 horas de aula. Nós temos aqui uma forma muito condensada só para poder, assim, colocar uma pulgazinha atrás da sua orelha e você falar, eu quero mais. Então, vamos lá. Nós temos a cor azul celeste, ou azul claro, que trabalha a espiritualidade.
Vou falar com crianças, vou falar desse Deus de amor, do céu lindo céu, daquele que perdoa os meus pecados, que vai me levar para o céu. Eu quero trazer tranquilidade para as pessoas. Venha de azul claro. Esse daqui é o azul royal. Ele vai falar sobre inteligência emocional. É a cor da realeza, principalmente britânica, francesa, né? Está muito presente também na realeza. Então, se eu trabalho com esse azul emocional, azul royal, quase que é um azul bique, né? Eu vou trabalhar a seriedade, a elegância. Vamos lá. E o azul marinho, educação. Quem aqui já prestou atenção que as tias, a maior parte dos modelitos de uniforme dos professores, do corpo docente nas escolas ou nas faculdades, está no tom de azul marinho, porque essa é a cor que vai falar de educação. E o amarelo, eu já tinha falado com vocês, amarelo, inovação, criatividade. Se você chegar no ambiente que você está trabalhando design gráfico ou gamers, você vai ver que vai ter parede laranja, vermelha, amarela, porque são as cores que vão estimular a criatividade, a inovação. E eu disse para vocês do cinza, a sala aqui ela é toda cinza. E isso é muito caracterizado da tecnologia, do high-tech, da robótica, um laboratório, porque é exatamente isso aqui. Isso aqui é um laboratório, um estúdio para gravação. As cores neutras estão bem certinhas para trabalhar essa qualidade de vídeo que vocês estão vendo. Muito lindo, né, gente? Show de bola. E o vermelho? A gente associa sempre o vermelho para o Natal. Claro, porque o vermelho significa motivação, motivo de festa, alegria, nossa, louvor, canta. Lembra do que nós falamos sobre ser dinâmico, sobre bombardear você de uma alegria a ponto de contagiar outras pessoas. Por isso nós falamos, né, do Espírito Santo, a ideia de você ter no Pentecostes também a cor do vermelho. Então, quando nós falamos, olha, vamos orar, vamos trabalhar um culto de festa, vermelho, vermelho é alegria. Mas olha só que interessante, lá na China, na Coreia, nesses países asiáticos, o vermelho é a cor do casamento, é a cor da pureza, é a cor da alegria, é a cor da paixão. Aqui também nós temos o vermelho como paixão, mas lá é a cor do casamento. Aqui é o branco, né? Interessante, o branco é uma cultura que foi adotada pela Rainha Vitória no período, lá na Inglaterra, no período Art Deco, né, na era vitoriana, perdão, e ela introduz o branco no casamento, inclusive o luto, depois que o marido dela morreu, ela adotou, se vestia totalmente de preto, e aí foi moda, né? Todo mundo, quando morria alguém, todo mundo, vamos copiar a Rainha Vitória, afinal de contas, ela é muito elegante. O verde musgo, se você quer fazer uma palavra sobre prosperidade, por exemplo, nós vamos dar uma palestra sobre o PROL, vamos falar sobre hombridade, nós vamos falar sobre finanças na igreja. Vamos trabalhar o verde musgo, que é um verde muito mais fechadinho, essas são as paletas do verde musgo, não é uma cor única. E o verde bandeira, empreendedorismo. Isso porque nós vamos falar do empreendedorismo sempre voltado para sustentabilidade. Nós vamos falar sobre o cuidado também. Eu vou crescer, eu vou empreender, mas cuidar daquilo que Deus colocou nas minhas mãos para governar. E o branco? O branco é essencial. Por isso que tem essa cultura do final de ano utilizar branco. Não é uma superstição, as pessoas acabam levando para a superstição, mas também é uma mensagem, porque a mensagem da cor branca é recomeço, e eu coloquei nada melhor do que o recomeço do que uma página em branco na sua vida. Quer recomeçar? Quer fazer de novo? Jesus te chamou para algo diferente, é a hora de começar? Então, lembra do branquinho, da página branca na sua vida. Você precisa de vestir de branco por causa disso, não. Mas lembra da mensagem de hoje, eu acredito que você nunca vai esquecer. Agora precisamos ter identidade, porque isso não é regra, mas também são mensagens. A sua identidade. Vocês já viram, já repararam que eu gosto de uns brincos grandes, meu cabelo é espalhafatoso, eu gosto sim de roupas. Essa é minha identidade, meu salto é gigante. Onde eu chego, as pessoas já sabem, a Kézia já chegou. É a minha identidade. Algumas pessoas têm a sua identidade. Mas dentro da igreja nós precisamos ainda mais ser uma identidade muito bem marcada.
Eu gosto muito da elegância na questão. E assim, saber como nos vestir, tanto as meninas quanto os meninos. E essa daqui é icônica. O nome dela, se eu não me engano, é Anne Hathaway. Essa atriz, ela fez esse filme. Esse filme aqui é O Diabo Veste Prada, lembrei. O Diabo Veste Prada. Ela foi contratada como uma secretária de uma revista de roupas de alta costura famosíssima. E ela se vestia assim. A identidade que ela demonstrava aqui é a identidade de uma secretária de uma loja, de uma revista internacional de roupas de luxo? Não, né? Ela precisou então se adequar. Alguém falou para ela, falou: você não pode ficar assim para atender essas pessoas. E aí ela começou então a utilizar as marcas que a revista representava, e ela passou a determinar a sua identidade, ser reconhecida por onde quer que ela passasse. Mas não, ela representa uma revista de moda. Agora vamos para a igreja? A tia aqui, todo mundo está vendo, você facilmente reconheceria como a tia de escola bíblica dominical de crianças, ou uma professora que estivesse dando aula para educação infantil. Por incrível que pareça, essa moça aqui, ela está num site de roupas, de venda de roupas de moda evangélica. Apesar dela estar cobrindo todo o corpo, é uma roupa extremamente sensual, né? Não dá para baixar, molda o corpo dela inteiro. É muito sensual. Então, cuidado de que forma nós nos vestimos também. Os meninos não ficam atrás. Gente, essa calça, que misericórdia. Sem comentários, né? Precisa comentar alguma coisa? Tá moldando todo o corpo do rapaz. Não precisa disso, nós temos meninas jovens também. Olha que coisa mais elegante. Você não precisa estar de terno, de gravata na igreja, imagina. Mas só para você ver como que a roupa se comporta no seu corpo, ok? Bom, por isso, uma outra coisa extremamente importante que eu digo para vocês, o óbvio precisa ser dito. Isso é a clareza na comunicação. Cuidados que nós devemos ter com a falha da comunicação. Não, mas eu imaginei que você iria pensar assim, nós não imaginamos nada. O óbvio precisa ser dito, porque a minha interpretação é algo que eu achei que todo mundo fosse entender, mas o Norton pode entender diferente, o Joãozinho pode entender diferente, a outra pessoa pode entender diferente. Evite suposições. Fale o que deve ser falado e confirme o entendimento. Entendeu o que foi dito? Se for uma criança, repete para mim. Se você deu vários recados, vamos repetir todos eles? Ok. E aí você passa à frente. Tem um videozinho ótimo que eu sempre gosto de passar para meus alunos na universidade. Isso, fecha o olho e deixa ele fechado, tá? Não se preocupe. Ó, o que nós vamos fazer agora é um exercício para mostrar o nível de confiança que os seus funcionários têm um no outro. Porque se os seus funcionários têm confiança um no outro, facilita o dia a dia da empresa e a empresa só cresce, só vai para cima. Abre os braços, Isaac, tá? Abre os braços. Respira fundo, pode respirar bastante. Vamos testar a confiança. Você confia nas suas companheiras de trabalho seriamente? É isso aí. Respirou fundo, abriu o braço, enche o pulmão. E agora vai deixando o seu corpo cair. Vai, deixa o seu corpo cair. Então, olhe bem, foi feita toda uma encenação, isso é uma palestra para uma empresa e está trabalhando a questão da segurança que os colaboradores têm com a sua liderança. E ele coloca, então, 2 líderes na parte de trás e diz para o colaborador: olha, você confia na sua liderança, você confia na sua liderança, então se joga. Só que ele esqueceu de dizer para onde que ele tinha que se jogar, porque o garoto estava ali de venda nos olhos, mas não viu que tinha ninguém atrás dele, se jogou, mas gente, se jogou para frente, deve ter se esborrachado, isso foi verdade mesmo. Então o óbvio precisa ser dito, nós precisamos dizer tudo aquilo que nós queremos que aconteça para que de fato aconteça. O comportamento assertivo é exatamente isso, já dizemos, né? Para trazer o equilíbrio, trazer a autoconsciência daquilo que nós estamos fazendo, das nossas necessidades, dos nossos valores, a expressão clara daquilo, da mensagem que nós queremos passar,
sem rodeios. Tem uma outra ilustração, adoro contar a historinha, tem uma outra ilustração que diz a senhora e a sopa. Ah, gente, só uma coisa que eu fico chateada é a seguinte, conta a história assim, uma senhora de 50 anos, eu não sou senhora, gente, pelo amor de Deus, né? Então eu tinha uma senhorinha ali e a sopa. E ela fala, garçom, e o garçom veio. Ela disse, experimenta a sopa. E o garçom, veio errado? Experimenta a sopa. A senhora achou cabelo? Experimenta a sopa. Ai, já sei, foi sal demais. Experimenta a sopa. Enfim, ela falou várias vezes experimenta a sopa e o rapaz ele foi falando várias coisas que ele estava supondo que talvez tivesse acontecido. Enfim, ele constrangido foi lá, experimentou aquela sopa. Cadê a colher? Aí ela fala, mas é isso que eu estava tentando falar. Não tem colher. Poxa vida, mas a senhora não poderia ter sido mais clara? Olha, faltou colher, pode arrumar uma colher para mim? Expressão clara do que é preciso, sem rodeios. Às vezes damos várias voltas para poder dizer uma coisa tão clara. Pode fazer isso para mim? Respeito mútuo, saber o que é de valor para mim, o que é de valor para você e expressar minha opinião sabendo que eu vou respeitar, inclusive, a emoção do outro. Gente, porque nós não sabemos como o outro saiu de casa, se ele saiu bem, saiu mal, se aconteceu algo na família dele. Aí é por isso também que nós temos que ouvir o som do silêncio, gente. De novo, aprender a ler as pessoas. Olha, o que está acontecendo com você? Seu semblante caiu, né? Ou, nossa, como você está vibrando? Algo bom aconteceu? Compartilha com a gente. Precisamos praticar esse comportamento assertivo. A comunicação, ela é um valor que vai ser alcançado através do nosso comportamento. É algo que nós temos que treinar, gente. Ninguém diz que é fácil, né? Mas precisa acontecer. Comunicação verbal assertiva. Nós vamos falar de algumas técnicas que nós podemos fazer para expressar tudo isso. Tom de voz. Às vezes, as pessoas querem ganhar a outra no grito. Geralmente, quem quer ganhar a outra pessoa no grito é porque está errada. Então, se você quer ganhar alguém, diminua o tom de voz. Eu gosto de dizer colorido na voz, colorido quando nos falamos. Exemplo, se você quer ser incisivo com a pessoa, falar algo muito sério, nós temos mania de infantilizar, né? Ah, você fez isso? Não, você pergunta, você fez isso? Olha, eu dei a sua entonação, você fez isso? Gostaria muito que ele ficasse pronto para amanhã. Eu dou aula já tem uns 40 anos, né? E de vez em quando eu levava minha filha para a universidade para poder dar aula, enfim, para assistir a aula. Ela falava, mãe, você acaba com esse povo. E esse povo ainda come na sua mão. Mas não maltrato ninguém, não é? Mas eu sou muito exigente. Só que eu digo assim, você não fez o trabalho. O que aconteceu? O que eu posso te ajudar? Não, professora, foi sem vergonhice mesmo, não acredito. Você teve esse tempo todo para poder fazer, você não fez o trabalho. Aí a pessoa está no próximo trabalho, o trabalho está pronto assim 3 dias antes. Porque a gente vai extrair o melhor daquilo que cada um tem. Quando eu estruturo a minha mensagem, quando eu estruturo o meu tom de voz, quando eu sou clara na minha informação. E tudo isso, grava isso, causa um impacto enorme na vida das pessoas. Quando nós acertamos como falar. E isso tudo é prática. Vamos praticar e nos dispor a entender. A comunicação não verbal, esses gestos que nós temos, a postura, as expressões, como nós vamos trabalhar. Exemplo, se eu estivesse aqui com uma sala cheia, ou quando eu falo com você, quando eu abro os meus braços, eu estou dizendo para você, vem aprender comigo. Se eu falasse para vocês assim, e aí, vocês vão aprender isso daqui agora. Eu estou me fechando para que vocês compreendam alguma coisa. Os gestos, eles podem trazer a proximidade e eles podem também afastar as pessoas. Se eu quero falar com uma criança, todo mundo já aprendeu isso aqui em alguma revista de psicologia, algum programa, mas eu me abaixo para falar com a criança na altura do olho dela. Eu não preciso falar assim com o menino, eu não tenho que colocar o terror, mas eu tenho que colocar o respeito, que ele aprenda o respeito.
O poder dos gestos, a postura das expressões faciais, o contato visual. Se eu vou conversar com alguma pessoa, eu vou me entregar totalmente. Eu vou ouvir e vou falar. Ouvir mais, né? Vou dizer o seguinte: nós temos 2 ouvidos e uma boca só. Preste atenção à comunicação não verbal. Ah, nós temos várias coisinhas. Alguém está falando com você, se o pé dele está apontado para a porta, porque está doido para sair de perto de você. Se o corpo dele está mais voltado para você e você está olhando assim, é porque o teu papo não está sendo interessante para ele. Precisamos observar mais e ser coerente de como vamos construir as nossas vozes, sejam elas fônicas, sejam elas não verbais. Comunicação não violenta é outro tema maravilhoso que nós precisamos, inclusive, ter na igreja. São princípios que a gente precisa aprender. Marshall Rosenberg, ela trabalha isso, né, da questão de cuidado, acusar. Não. Como que você fez isso, Norton? Não acredito que você fez isso, Norton. Acabei minha conversa com o Norton. Por quê? Isso é uma comunicação violenta. Eu já o estou acusando de algo sem sequer ouvi-lo, sem sequer dizer. O não, ele precisa ser muito bem utilizado, ou talvez nem utilizado, mas dizer assim: o que aconteceu? Em que posso te ajudar? Não seria melhor fazer dessa e dessa forma? O que falta para que a gente chegue até aqui? E aí nós nos dispomos a trabalhar isso. Isso a Marshall ela chama de acolhedora. E eu até coloquei, quando a gente trabalha uma comunicação não violenta, nós trabalhamos uma igreja mais acolhedora. Não é que você tenha que passar panos nas pessoas, entenda isso. Passar pano no pecado, passar pano no erro, passar pano numa falha. Não, não é isso. Mas entender que todos nós falhamos, todos somos passíveis de erro. E de que forma nós podemos nos ajudar, ok? Eu trouxe para vocês aqui 3 materiais incríveis, e quase a maior parte do que eu falei sobre o corpo fala, tá nesse livro da Mônica Metting, que ela é maravilhosa, ela trabalhou no FBI, então ela trabalha justamente essa observação de como que o corpo fala, como que nós podemos caminhar na questão da comunicação de acordo com a nossa postura não verbal. A comunicação violenta, vocês encontram até em PDF, pode baixar, é um livro super simples e fluido de se ler. E como fazer uma comunicação eficiente para a sua igreja. Esse aqui, para quem é liderança, eu aconselho a fazer. Também é um livro muito gostoso de leitura, do Márcio Júnior, vocês vão gostar. Gente, esse é um pedacinho do material da comunicação assertiva que eu deixo para vocês. Provavelmente nós vamos ter uma outra oportunidade, eu acredito, eu gostaria muito que a gente tivesse uma outra oportunidade para a gente poder aprofundar mais desse assunto. Gratidão por estar com vocês aqui. Um beijo no coração. Tchau.